Pessoal, iniciando um podcast diferente, mas é um podcast assim, extremamente especial. É um podcast, hoje pode ser que esse podcast ele passe numa data diferente, mas hoje é dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então é um dia muito especial, vocês estão vendo que eu e o João aqui, ó, estamos vestidos com o símbolo do autismo. E hoje a gente vai falar com pessoas que entendem muito disso, que vivem isso. E nessa data tão especial eu não poderia ter trazido pessoas tão especiais para estar aqui comigo. Pessoas que eu tenho uma amizade muito grande, pessoas que eu tenho um amor e um carinho também. Então, assim, eu fico até emocionado em ver o João aqui, né, participando do primeiro podcast dele. Então, assim, é fantástico. E vamos começar para se apresentar aqui todo mundo. Então nós estamos aqui com a Anaína. Anaína, se apresente pra gente aí, fale um pouquinho como é ser mãe de um garoto autista. Conta assim um pouquinho pra gente como foi sua luta, como que você entrou nesse universo. Eu tive o João há 16 anos atrás e quando o João nasceu a gente não sabia praticamente nada de autismo. Tudo era muito diferente, a gente não tinha as informações que havia hoje. E eu lutei muito para conseguir desenvolver ele, para ele chegar onde ele chegou hoje. Porque eu escutei que ele não iria fazer. Se eu tivesse acreditado no que eu tinha me falado, ele nunca estaria aqui hoje. Que eu escutei que ele não ia falar, que ele não ia escrever, que ele não ia ser nada. E eu falei, se ele não fizer, eu vou ter certeza que eu fiz tudo que deveria fazer. E fui. Larguei a minha vida para desenvolver o João. E o João hoje é tudo que é, e eu tenho a certeza absoluta que ele veio com um propósito. Porque muitas coisas aconteceram e vieram daqui do Mato Grosso do Sul, muita gente não sabe, até a própria lei do autismo saiu do Mato Grosso do Sul. Muitas pessoas não têm nem noção disso, tanta coisa que saiu daqui devido à nossa luta, né, que começou lá atrás. Acabei me tornando uma pessoa hoje importante em políticas públicas a nível nacional. E na pesca, onde eu entrei hoje, quem me trouxe foi esse menininho aí. Eu odiava pescar, não gostava, eu não suportava ficar no meio dos bichos, de pernilongo, disso, daquilo, mas o João, ele teve o hiperfoco dele há mais ou menos uns 9 anos atrás. E se tornou um pescador, né, meu filho? Muito, muito bom, ele é o melhor pescador que eu conheço. E a mamãe se tornou pescadora também. Aí depois a gente chegou, hoje, que a gente vai falar depois, né? Hoje a gente passar. Nós estamos aqui também com o Wagner. O Wagner é um especialista, ele é um profissional na área. Wagner, conta um pouquinho aí sobre a sua profissão, conta um pouquinho como você está inserido nesse universo. Tá. Então, primeiramente aí, obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com a Anaína, com o Anderson. Bom, eu já sou formado aí há quase 10 anos e desde a faculdade eu já comecei a trabalhar com pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, a Anaína falou, né? Ela já está aí há 16 anos. Há 10 anos atrás, quando eu entrei, já tinha algumas pessoas como a Anaína, que já estava falando, trabalhando sobre, mas ainda não dentro da universidade, dentro do meio acadêmico, onde a gente pode desenvolver tecnologias, né, para trabalhar, atender melhor essa população, ainda não tinha ninguém falando. Era luta e briga de pais e mães, como a Anaína, que estavam lá no dando a cara a tapa mesmo, buscando muitas das vezes sem nem saber o quê, mas buscando algo, né? Acreditando que tinha algo. E aquilo naquela época, dentro da faculdade, eu não ouvi falar em nenhuma matéria sobre o autismo. Fora da faculdade, fazendo estágio, eu tive contato com essa população e ali me apaixonei, né? É um universo, a gente vai continuar falando daqui um tempo mais, mas a gente vê cada avanço, como a Anaína falou, ela olhar para o João e achar que o João é o melhor pescador que tem, e porque é fruto da história e da vivência de tudo que a Anaína construiu com ele passo a passo, né? E quanto profissional, eu sou psicólogo de formação, atuo aí na área há muito tempo e é muito gostoso, eu entendo muito bem essa fala da Anaína, porque assim, cada passo, cada avanço que a gente vê, que às vezes as outras pessoas olham e falam assim, nossa, mas é isso, só a gente que sabe a vitória que foi daquele pequeno passo. Então assim eu entrei nessa área e estou até hoje, me apaixonei, atuando mais hoje com os adolescentes, jovens e adultos aí dentro do transtorno do espectro do autismo.
agora eu vou falar com o João. João, me fala se você gosta de pescar. Você gosta de pescar, João? Sim, Fala o nome de um peixe aí que você gosta de pescar. tilápia, Tem mais algum? pacu, Qual que é o outro? Tambaqui, que eu vi. tambaqui. Olha aí, tá vendo, pessoal? Ele já pegou vários. É verdade que hoje você tava limpando o pacu? Sim, Então, além de pescar, você sabe limpar o peixe. sim, Muito bem, muito bem. Tem que fazer ceviche, né, filho? também Como que faz esse ceviche? tirar o filé, tilápia, colocar limão, cebola roxa, pimentão amarelo e pimentão verde, pimentão vermelho, salsinha Sal. e sal. E você gosta do ceviche? Gosto. Eu também gosto. Você faz um ceviche pro tio uma hora? Faz? Sim. Então tá bom. Ó, vocês estão ouvindo aí que o João vai fazer um ceviche e nós vamos fazer essa filmagem uma hora ele fazendo esse ceviche. Você topa fazer essa filmagem fazendo o ceviche? Sim. Ótimo. Pessoal, então para vocês verem como que esse universo ele é recente, né? Porque assim, tem coisas que a gente sabe que a medicina já trabalha há muitos anos, né? Só que isso é que nem a Anaína falou, a lei do autismo surgiu de lutas aqui do Mato Grosso do Sul, Sim. né? Coisas que eu acredito que eu sabia, porque a Anaína já tinha me falado da história dela, mas muita gente que está nos assistindo não sabe. E o que eu vou perguntar para vocês agora? Qual que é um conselho que tu dá, por exemplo, assim, para uma mãe, né, que tá nessa dúvida de que ajuda a procurar, o que fazer quando ela descobre que o filho tem um comportamento assim um pouco especial? Nunca desista do seu filho, porque tudo que você vai viver é uma luta diária. Eu costumo dizer que o que as famílias passam, as barreiras atitudinais do dia a dia, são tão grandes que a gente não tem noção. Quando o Wagner fala, né, de pequeno avanço, meu filho está aqui para mim, é tão grande, ele falar, ele pescar com você, que o João é um autista nível 3, né? Ele não é um nível bem leve, vamos dizer. Então a interação dele, para a gente conseguir trabalhar, para ele falar, para ele estar assim, junto a esse meio, foi muito difícil. Esses dias eu chorei lá em casa. Eu fui buscar o irmão, ele estava comigo no carro, e ele estava ansioso no carro, ansioso, eu não sabia o que ele queria. Aí ele virou para mim e falou assim: tenho que comprar cebola roxa, tenho que comprar pimentão amarelo, pimentão vermelho. E eu fiquei assim, Wagner, olhando pra ele. Ele nunca pediu para mim para fazer uma compra no supermercado, isso aconteceu agora. Eu chorei de felicidade. Que mãe que entende o que é isso para um filho típico, né? Não entende nada. E qualquer coisa pequena que meu filho fazia era muito grande para mim. Era muita felicidade, é algo anormal para mim. E tudo que a gente trabalha hoje, eu queria muito deixar isso muito bem claro, que hoje o nosso objetivo que a gente está aqui falando, que vai falar sobre pesca inclusiva, não é só de hoje, no dia de hoje. Eu trabalho com autismo já faz algum tempo, não foi por opção, nunca, não fiz direito, mas fiz leis, porque eu tive que estudar. Às noites eu passava estudando para mim conseguir manter um plano de saúde para o João Vitor. Eu ia para Brasília brigar com um plano de saúde, porque eu precisava manter isso, não só para ele, mas para todos, né? Fiz uma promessa para Deus, que se meu filho falasse, eu ia fazer tudo que eu fizesse para ele, eu ia fazer pelo próximo. Meu filho falou, ele chegou onde chegou, e eu lutei muito antes para chegar aqui, muito mesmo. E a nossa luta é diária. E o que está acontecendo hoje aqui é fruto de um trabalho muito, muito grande. E com a pesca foi de uma coisa de Deus, que não foi programada. Eu acho isso muito importante a gente dizer. Ô, Naina, eu vou te fazer uma pergunta agora, assim, que é uma pergunta que eu acho que, para quem, assim, não conhece muito sobre autismo, mas às vezes vê esse símbolo, o que é uma mãe que leva o filho autista para algum evento, para algum local, para algum restaurante, algum espaço público, ela espera das pessoas? Porque assim, eu noto que muitas mães têm o receio de fazer atividades com o filho, porque às vezes as outras pessoas não têm o contato e não compreendem algumas coisas ligadas ao autismo.
né? Eu acho que é por isso que também é muito importante a gente poder fazer essa divulgação em massa, sabe? Por quê? Porque eles são curiosos, muitas das vezes eles têm a sensibilidade, muitas das vezes eles ficam, né? Cada um tem... o que eu notei nesse tempo todo? Cada um tem o seu jeito, eles são especiais e são únicos. Únicos. Não tem como Cada um é você diferente pegar e do falar outro. assim, né? E eu acho assim que eu noto que muitas vezes, já vi isso em supermercado, por exemplo, eu noto que muitas pessoas ainda não têm essa informação. Tipo, pensa, pô, mas que guri mal educado, sabe aquela coisa? E eu acho que isso talvez retrai um pouquinho os pais de levar eles. Sendo que eu acho que a socialização é o melhor caminho pro João estar aqui, ó. Pra todos eles estar aqui, você vê, né? Eu vou até deixar você falar sobre o espectro um pouco maior, assim, de forma... Mas eu vou te contar uma coisa. Pra gente conseguir a lei de prioridade no supermercado, essa também saiu daqui. Olha aí. Essa também foi a gente que escreveu. Você não tem noção da dificuldade que a gente tinha para explicar, não só para os legisladores, mas para todo mundo, porque o autismo não tem cara. Então, a pessoa que vê, ela não se compadece. Não é como, por exemplo, você vê uma pessoa com síndrome de Down, tem 21, você se compadece com aquilo, mas o autismo não. Então, ele não vê uma pessoa que tem alguma dificuldade sensorial ou outras milhares que existem para ele estar conseguindo estar aqui inserido em sociedade. As pessoas não têm noção da luta e acabam sofrendo preconceitos diários nas mais pequenas coisas, inclusive quando vai no supermercado. É por isso que muitas mães não saem. Não vão em festas, não vão em nada. Eles não participam de aniversário. O que a gente está fazendo, o Wagner mesmo pode falar, né, Wagner? Quanto as famílias que estão ali, quais são as que participam da vida social? A gente se fecha. Nesse sentido, assim, Wagner, o que você mais, assim, que você atende famílias, né, que tem filhos com essa especialidade, qual que é a maior dificuldade, assim, dessa socialização? O que tu vê, assim, relacionado a eles, assim? O que você acha, assim, que tem alguma barreira, alguma coisa? Existe uma falta de conhecimento lá fora? Qual que é o principal apelo que você recebe, assim, de... Tá. Acho legal a gente pensar um pouco sobre isso, ainda mais hoje com as pessoas que eu estou atendendo, que são os jovens, o adolescente e jovem, que ou seja, a família, muitas vezes elas já chegam ali para mim totalmente fechada. Por quê? E aí a Anaína sabe dizer isso mais do que eu. Porque não é uma luta que eles passaram. Hoje o filho está com 16 anos, então é 16 anos de história que isso acumulou, sabe? De vergonha, de dor, de ter que explicar. Pensa você ter que ficar se justificando em tudo que você faz. É mais ou menos isso que eu ouço das famílias. Qualquer um hoje sai, vai no supermercado e volta, é mais um dia comum. Na maioria das vezes, esses pais, né, não, tudo eu tenho que justificar. Tudo eu tenho que estar contando um porquê. Tudo eu tenho que estar explicando. Isso vai gerando um cansaço, um esgotamento, né? Que é o que as famílias dizem muito sobre isso. E a Anaína pode dizer isso mais do que eu medo enquanto até mãe. de sair. Você acaba se fechando. Você não tem vontade de fazer as coisas, de sair. Aproveitando o gancho de vocês, né? A gente vai falar sobre isso logo logo, que é a pesca com propósito, onde a gente levou a gurizada para pescar. Isso já foi no ano passado, praticamente um ano, né? E isso tomou, né? A primeira vez que eu pesquei com o João, tomou uma proporção muito grande, maior do que a gente esperava. E amigos meus de mais de 10 anos chegaram para mim, pô, Ander, eu tenho um filho autista. E assim, pessoas que a gente convidava para ir um churrasco em casa e não aceitava. Você não sabia por quê. Eu não sabia por quê. Pessoas que a gente convidava, pô, vamos fazer um churrasquinho entre amigos, ele era o único que não ia com a família, sabe? E aí você, pô, mas você tem um filho autista, por que então, aí você, eu falei, não, cara, traz, sabe? Então, assim, e ele não sabia, pescador, não sabia também que poderia levar o filho para essa atividade. Sim. Ele falou, cara, você abriu para mim um leque, vocês abriram para mim um leque, que tipo assim, uma coisa que eu faço todo final de semana, eu vou levar meu filho. Sim. Você tá entendendo o que aconteceu? Então, assim, isso é um negócio que veio e contou pra mim porque é ligado à minha pessoa. Agora você imagina o tanto de gente que tem aí se trancando, se travando, ficando em casa, né, achando um jeito de ir sozinho, porque tem, às vezes, essa falta de compreensão da sociedade e, às vezes, também aquela falta de coragem. Porque eu acho que tu teve muita coragem e muita batalha para o João chegar a desenvolver do jeito que ele desenvolveu hoje. E nisso você conseguiu ajudar muita gente.
né? Não Ele digo veio só com na questão objetivo. da criação das leis, mas de transpor barreiras e lutar por uma coisa que ninguém entendia na época. E hoje a gente sabe que muita gente não entende. Assim, todo mundo conhece o símbolo, todo mundo sabe, né? Mas nem todo mundo entende a compreensão e a paciência que tem que ter com essas crianças em algum momento, né? Ô Anderson, só pegando ali algo que você falou, sobre essa questão desse seu colega que falou assim, nossa, vocês abriram o leque e deu ver oportunidade. Já entrando um pouco mais na questão ali da pescaria, o ano passado que ficou muito claro pra mim, assim, eu achei né, a gente estava ali, a gente sabe, a gente não fez nada demais, mas eu acho que o que marcou muito para as famílias foi eles perceberem assim, tem como eu fazer. Porque acho que isso que a Naina falou, assim, muitos pais, não fazem eles nada. não saem e vão se fechando, daí de repente o menino já tá ali com 7, 8, e até os pais perderam o ciclo de amizade. Eles já não têm mais esse ciclo de amizade. Então, para voltar, para reconstruir isso tudo novamente é muito custoso, é muito difícil. E me marcou muito daí o ano passado, uma fala de uma mãe que ela falou justamente sobre isso. Olha, o que faltava pro meu filho era a oportunidade que vocês estão dando. Porque eu sabia que ele queria, eu sabia que dava, mas eu não sabia como, aonde fazer. E vocês oportunizaram. Isso pra mim ficou assim a chave, sabe? E eu acho que isso é uma grande questão da inclusão. Não é nada demais, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, desmistificar um pouco sobre isso, mas foi o quê? Dar uma oportunidade dele ser o quê? Uma pessoa, um outro ser humano como qualquer um, e poder vivenciar aquilo. E a gente viu o show que foi, quão gostoso que foi, mas por quê? A gente conseguiu enxergar, tanto do João, que está hoje aqui representando os nossos meninos, né, e meninas, uma pessoa com limitações assim como eu, assim como qualquer um de nós aqui, e também uma pessoa cheia de potencial que às vezes a gente já sabe, ou potencial que está escondido e que só precisa de uma oportunidade para vir à tona e para ele mostrar o quanto ele vai conseguir fazer, né? Com certeza. João, você aprendeu muito na pescaria? Fala aqui, ó, pra gente ouvir. Sim, Já, você gosta de pescar nos açudes? sim, Já pescou tambaqui? já Muito bem. Conta do Pantanal, filho. Como Foi no que Pantanal? fui. O que você fez? Como foi o Pantanal? O que você pegou? Conta. Eu peguei barbazinho, Ah, piranha e cachada e tucunaré. Pegou mais peixe que eu. Que eu é certeza, em toda a minha vida. Muito bem, João. E aí, qual bicho que você viu lá no Pantanal? Lontra, Lontra, que mais? jacaré, E sabe o que ele fez também, tio Anderson? Ele pegou, ele estava estudando na escola sobre o bioma, sobre o Pantanal inteiro. E lá a gente pegou o aguapé, pequenininho, e levou para a escola. Eles estavam estudando literalmente o aguapé. Aí ele levou, a gente trouxe, ele levou para a escola, foi apresentado. Como que foi na aula? Você explicou o que era? O aguapé? a camalote Ah, é o camalote, tá. E que mais que tinha junto que você levou? e tuvri Uma tuvira. E o que você explicou da tuvira? Ele explicou, tio Wander, da tuvira lá. O que você falou da tuvira? que respira igual a gente. Tá vendo? Isso foi lá na escola, então. Você levou pra ensinar a turma. Sim, Parabéns, Ele João, fez, parabéns. ele explicou para todos os amigos e ensinou. Olha aí. Ele ensinou. Quem que acreditou nele que a tuvira era que respirava fora d'água? O professor teve que falar que era verdade. E o João tem uma história muito engraçada, sabe, Ana? O João pequenininho, a gente, como eu disse, eu larguei minha vida e fui pro mundo, né? E ele gostava de caracol. Autista tem cada hora uma coisa assim que a gente não consegue entender, né? Eles têm o hiperfoco deles. Você sabe essa história do caracol, né? Não? Essa não, essa aí. A gente foi para os Estados Unidos e estava tendo um surto de caracol africano que veio junto com os navios. Parou lá no porto de Miami e estava acabando com as lavouras lá. E aí eles estavam enlouquecidos atrás de onde tinha ninhos, onde tinha mais caracol.
E aí eu vi um outdoor gigantesco. Aí tava assim, se você vê esse outdoor tal, ligue para o número tal, que é o centro de controle de doenças e tal, lá dos Estados Unidos. Eu peguei, tirei uma foto e mandei pro meu sogro na época. Desceu aberto. Pensa se o João vê um caracol desse tamanho aqui, né? O que vai virar? Porque o caracol não deixa rastro. Não deixa nada, né, André? Só que ele sabia encontrar. E a gente nunca entendeu o porquê. Porque a gente falava, não tem rastro, não tem cheiro, não tem nada. Mas se você mandasse ele encontrar, na hora ele encontrava. E a gente nunca entendia. Aí a gente voltou, logo depois disso, quando a gente voltou dos Estados Unidos, a gente fez um churrasco. E ele pegava, abria o Guaraná Antártica, tomava um golinho do Guaraná e deixava assim. A gente tinha, na minha casa antiga, a gente tinha um pé de pitanga. E ele deixava bem assim, jogadinho o pé de pitanga. E ele nem falava. Ele não falava. Agora lembrando disso, ele não falava. Aí toda hora ele ia fazer isso e eu briguei com ele. Aí no outro dia, eu falei, João, não faz isso. Você não pode jogar fora as coisas que tem dinheiro, que você não pode fazer isso. Aí a menina que trabalha comigo até hoje, inclusive, falou assim pra mim, Naína, ele tá fazendo isso porque ele descobriu que o caracol vem na lata. Aí ele deixa a latinha assim, tal, aí vem o caracolzinho na lata, e aí ele pega os caracol na lata. E eu falei, que é verdade isso? Eu fui ver, ele descobriu como chamar o caracol ali pra lata. Aí eu tava ali, e na hora do almoço, isso, minha prima tava lá em casa e falou assim, escreve lá pro Centro de Zoonoses, lá dos Estados Unidos, pro CDC. Eu falei, você escreve pra mim? Né? Você escreve? Ela falou, escrevo. Tava com até o bebê, acho que na época. Ela foi escrever, tá. A gente escreveu o que aconteceu, falando que o João era um menino autista, nível 3, que ele não verbal, mas que ele tinha o hiperfoco no caracol e ele descobriu daquela forma tal. Demorou uns 12 dias por aí, não foi 2 semanas, recebi um e-mail convidando o João Vitor para ir lá no centro, lá de Miami. Eles compraram o Guaraná Antártica, eles tinham acesso ao Guaraná Antártica, eles descobriram que o levedo do Guaraná era mais potente do que o levedo que acho que era de cerveja, cevada, não sei o que era. Que era uma coisa, um chamariz pro caracol. Ou seja, um autista nível 3, não verbal, ele tinha 5, 6 anos no máximo, descobriu uma isca para o caracol nos Estados Unidos reconhecido. Para você ter uma ideia, isso aí é tão interessante porque quando o autista ele tem essa liberdade, e quando eu falo liberdade, é liberdade de fazer as coisas. Acaba se descobrindo focos que nos surpreendem. Então assim, e aí vem aquela coisa que tu falou, né? As pessoas que às vezes têm medo de deixar, às vezes eles se descobrirem. Quando a gente fez o Pesca com Propósito lá no Pesqueiro do Parque do ano passado, muita gente, igual tu falou, se descobriu ali. Sim. Muita coisa se descobriu ali, né? E isso eu acho que para as famílias é uma grande lição, né? Porque às vezes a ideia é se fechar e falar, não, vou deixar ele ali para não ter contato, sabe? Eu vou fazer o básico, né? Porque sofre tanto que a gente não quer sair. As famílias se fecham porque ela está cansada de sofrer, levar paulada o tempo inteiro. Nem as famílias. Muitas famílias, as mães são abandonadas, né? É um número altíssimo. É quase 90% das famílias, as mães são solos. E até para festas da própria família, de aniversário, de coisas, elas estão sempre sozinhas. Isso é um nível... É ciência, tá? É explícito. Eu acho até ainda falando disso aí, a gente falando dessa oportunidade da família, e já que a gente tocou na pescaria, eu acho que é muito interessante a gente também explicar um pouco pro pessoal, não sei se o Anderson ia falar ali da pescaria, mas assim, uma das coisas que a gente ficou muito preocupado em organizar a pescaria foi a gente conhecendo esse universo que essas famílias estavam vivendo. Então uma coisa que assim, a gente ficou muito preocupado foi assim, gente, não pode ser uma experiência ruim. Tem que ser algo muito bom para esses pais perceberem o que dá para ser feito. Então, assim, por mais que a gente fala ali, né, talvez agora a gente pensar também como que a gente fez para organizar tudo isso. Mas né? a gente fez uma coisa que eu nunca vi. Nós fomos muito organizados. Você fez uma coisa ali, mas vou deixar você falar. Tudo que eu já fiz na vida, Anderson, foi a coisa que mais deu certo, que eu vi 100% de satisfação em todo mundo. Eu vi mãe chorando desesperada, eu fiquei enlouquecida achando que era alguma coisa errada, era povo emocionado.
o que você fez foi incrível. Eu acho super legal você explicar para que possa replicar. Sim, porque pessoal, as pessoas do Brasil assim, inteiro pra saber. vocês que estão assistindo entender um pouquinho, eu vou falar o que dá o foi contexto aí. vou falar para vocês o que foi a pesca com propósito, né? Eu conheci a Naína, né? Que ela falou, olha, Anderson, eu queria te conhecer, meu filho gosta de pescar e tal. E eu fui numa loja de pesca, né? E conheci o João. E aí, ô João, você gosta de pescar e tal? E resumo, vamos pescar amanhã. E no outro dia a gente foi pescar, acho que era um sábado, a gente foi pescar no domingo à tarde. E eu fui pescar com o João, eu não fui gravar vídeo. Eu larguei minhas câmeras, né? Era o meu tempo com o João. E foi tão gostoso, e uma outra pessoa que nos acompanhou fez os vídeos e tal, e postou aquilo, teve uma amplitude muito grande, sabe? Por quê? Porque, nossa, o João pescando. E aí, a gente em conversa falou, pô, por que a gente não leva isso para mais pessoas? Mas como seria isso? E o meu desafio pessoal, e foi o desafio que eu passei para eles, era o que? Eu queria colocar essas crianças, e o João também, para ter a experiência da pesca no caiaque. Você imagina, pessoal, já é um desafio você capturar, o João sabe. É difícil capturar peixe grande? Fala aí, João. Sim, hein? Tá vendo? Ó? Já é difícil você capturar um peixe grande. Agora você imagina se pegam no caiaque e você dentro do caiaque, levar essa turma no caiaque. Tem gente adulto aí que tem medo de entrar no caiaque. E assim, esse foi o grande desafio. E aí, a Naína falou do Wagner, né? E já cuida, né, de crianças e de famílias assim. E aí a gente montou essa ideia, só que não ficou só na ideia. Nós conseguimos colocar em prática. E aí o Wagner desenhou tudo isso com as famílias, que nem ele acabou de falar. E nós fomos num pesqueiro. E nesse pesqueiro tava lá. E assim foi impressionante, porque quando nós começamos a falar, muita gente queria estar. Mas assim, o nosso cuidado foi tanto, o cuidado do Wagner, da Naína, das pessoas envolvidas foi tanto. Por quê? Porque a gente queria trazer a melhor experiência, porque cada caso é um caso particular. Eu lembro ainda e quero depois contar a história do Matheus. Matheus, o Wagner trouxe um envelope separado. Falou, o Matheus é um menino especial de uma certa forma. Enfim, e aí a gente montou esse evento no ano passado e, que nem a Ana acabou de falar, teve choros de surpresa, alegria. E alegria. Né? E, nossa, eu não sabia, né, o que a gente mais ouvia. Eu não sabia que eu podia fazer isso, meu filho podia fazer isso, minha filha podia fazer isso. E nesse contexto é que o Wagner está trazendo isso aí. E nós vamos falar agora da segunda edição também, mas Wagner, pode terminar de concluir. Só contando, acho que nem a Naína falou, né? Acho que é bom a gente contar essas coisas, porque até onde esse podcast pode chegar, né? A gente Pra não sabe, para né? outros estados replicarem também. Por que é o que a gente considera que foi um sucesso muito grande. Então, a gente tinha já o grupo ali que a gente trabalhava habilidades sociais nos meninos, o João fazia parte, e a gente queria, então, fazer algo que pegasse a especificidade de cada um. E pensamos no João, começar com o João, a Naína trouxe para ver como que as coisas também, né, gente, se encaixam no momento que tem que ser. Porque pelo que eu entendi, a Naína tinha falado com o Anderson semanas antes que queriam fazer algo. Foi. Semanas depois eu procurei a Naína e assim, a Naína já tava, gente, eu tenho o Anderson que tá querendo, você me fala que tem os adolescentes, é só a gente juntar. E aí quando a gente foi juntar, a gente teve essa preocupação de, gente, essas famílias, elas quase não saem. Os filhos, as pessoas com autismo têm muita dificuldade sensorial. Então esse é um desafio que a gente ficou pensando. Gente, lá tem grama, lá tem água, tem alguns que às vezes não vai suportar. E como que vai ser isso? E aí a gente começou a pensar em toda a logística. A primeira coisa que a gente fez, eu acho que é muito importante para todos, foi assim, a gente limitou naquele primeiro momento e fizemos um estudo de cada criança e cada família. O jeito que aquela criança funcionava, como que era aquele pai, como que era aquela mãe. E aí, então, juntamos ali, conseguimos conversar com o Michel, que hoje é o nosso parceiro, ajuda aí também com a pescaria, na verdade, essa parte da pescaria, do caiaque, ele que está agilizando tudo para nós. E nós fizemos um treinamento. E uma coisa que a gente fez foi o quê? A gente fez uma ficha, uma carta de apresentação de cada um dos meninos. O que eles gostavam, o que eles não gostavam, o que dava certo com eles, o que não daria certo. E a gente passou isso para todos os pescadores e todos os caiaqueiros. E isso também aí a gente quer tirar o chapéu da nossa equipe. Porque, gente, quando chegou no dia da pescaria, os
pescadores conheciam já todas Tinha os as colegas. pessoas. Eles chegavam lá e falavam assim, cadê o João? Aí a gente fala assim, mas como conhece o João? Não, porque eles já tinham decorado o que o João gostava, o que o João não gostava, sabia como conversar com o João, porque isso é algo muito importante, assim, o que o João gosta? Gente, o João gosta de peixe, então eu quero chamar a atenção do João, eu quero trocar uma ideia com o João, vou falar com o João de peixe, e assim a gente fez, então a gente trouxe todo esse cuidado, chamamos os pais, como que era para os pais, e lá no momento toda a equipe estava muito preparada, desde quem estava lá na recepção, ao pescador, ao caiaqueiro, o Anderson estava ali com o pessoal, já conhecia mais do que tudo, nos ajudando, e então a gente pensou em cada uma dessas partes e assim, o que ia ser o melhor de experiência para essas famílias. Então acho que isso que foi assim, que as famílias falaram, gente, o que vocês fizeram por nós vale mais do que assim que eu vivi em toda a minha vida, né? E isso a gente traz então aí para a segunda pescaria com propósito, né? Que a gente também tem o slogan aí, inclusão, pesca essa ideia. E o Anderson vai falar aí um pouco para nós e depois a gente comenta. E a gente também levou o que é o autismo para todos os pescadores que não conheciam. Porque tinha muita gente que queria ajudar, mas não sabia o que era autismo, como ajudar, o que fazer. E ampliou a visão deles para o mundo, E assim, né? quando a gente fala de pescaria, a pescaria talvez seja uma atividade familiar mais antiga de todas. De todas, porque assim, é muito difícil você chegar em algum lugar do planeta onde não se tenha famílias que já pescaram. E assim, é uma atividade antiga. E quando eu começo a refletir sobre isso, eu penso muito nisso. Poxa, uma criança que não teve nem a chance de saber o que é isso. E quando a gente teve aquela atividade, não foi uma atividade só de pesca, foi uma atividade de andar de caiaque, foi atividade de contato com a água, foi uma atividade de esporte, de remo, foi uma atividade onde as crianças escutaram a gente ali, colocando o colete, pegando o remo, subindo no caiaque. Então teve ali uma atividade onde elas entenderam a parte da A segurança. previsibilidade que isso aí foi importante, que você falar Sim. como que você fez o caiaque tudo antes, E né? assim, foi você muito legal, explicou. porque o que acontece? A gente, para vocês terem uma ideia, né? A gente colocou os caiaques fora da água. E aí eu perguntei para eles, quem é que sabe o que é isso? É um caiaque, isso aqui é um remo, isso aqui é um colete. Vamos lá, pessoal, ó. Quem é que gostaria de sentar no caiaque? Aí eu. Ó, então, primeira regra do sentar no caiaque, nós temos que colocar o colete. Alguém aqui já colocou o colete? Quem gostaria de testar? Aí um acanhadinho, o outro ia e tal, enfim. Essa dinâmica, ela foi fazendo com que as crianças subissem e sentassem no caiaque antes de colocar eles na água. E tinha um garoto lá chamado Matheus. E o Matheus só olhando de longe tudo. E não participava de nada, só olhando. E eu falei, não, deixa o Matheus ali. E aí a gente fez essa dinâmica, eu vou contar pra eles como é que foi no ano passado. Foi um, foi outro. E tinha uma garotinha lá que ela não conseguia sozinha. Falei, dá ela aqui pra mim. Coloquei ela aqui na minha frente, dei o remo na mão dela, ela foi remando meu caiaque junto comigo. 15 de novo, foi de novo. Teve gente que repetiu que foi. Enfim. E o Matheus olhando tudo aquilo ali. Aí de repente chega a mãe do Matheus. Oi, Anderson. Ó, o Matheus quer ir junto com você. Eu falei, quer, Matheus? Quero, então vem cá. Aí eu coloquei o Matheus no outro caiaque e falei, Matheus, nós vamos fazer o seguinte, você é o capitão, mas vai devagarinho pra mim poder te acompanhar, combinado? Ele, combinado. Aí ele foi com aquele jeitinho dele, que pegou no remo mais ou menos assim, sabe? E foi indo, voltou. Quer ir de novo? Quero, voltamos, fomos conversando no caminho. Quando nós voltamos, aquilo me emocionou bastante, tanto que eu tenho essa foto no meu celular, tenho essa foto na nuvem, tenho essa foto guardada na minha pasta de família. E eu pedi essa foto depois, porque eu não tinha ela, porque não foi no meu celular que foi tirado. E aí, eu desci do caiaque, o Matheus levantou, foi lá na mãe dele e falou, eu quero tirar uma foto com o tio Anderson. Cara, e pra mim, o entendimento é menor do que pra mãe. A mãe não conseguia pegar o celular e não saía foto, e ela chorando e tal. Só de lembrar, me emocionou. E o Matheus veio e já me abraçou, que nem o João me abraça toda hora. Me abraçou ali já na pose de foto e esperando a foto. Enquanto não confirmou que tinha foto, o Matheus não saiu ali do meu lado. Até que chegou alguém, ajudou a tirar a foto e a mãe no choro e tal. E aquilo ali começou a me emocionar. Eu falei, mais um pouco eu vou chorar aqui com a mãe dele. Enfim, porque é uma sensação que a gente, que não tem ninguém na família assim com isso, consegue sentir, consegue ver
grau de importância e de... É como se o filho dela tivesse ganhado as Olimpíadas de alguma coisa. Isso aí. Sabe? É tipo isso, gente. Assim, foi o que eu... Sabe? Aquela coisa assim, transpor todas as barreiras. E aí depois, com ela mais calma, ela falou pra mim, ele nunca pediu pra tirar foto com ninguém na família. Então, assim, quando a gente fala da pesca com propósito, às vezes o X da questão não é a pesca, não é o peixe, mas é aquilo que ela starta, aquilo que ela transpassa, é aquilo que ela faz com que a criança ative dentro dela. Naquele momento, o Matheus ativou dentro dele uma outra coisa que ele não tinha feito ainda, que é o quê? A participação de alguém junto com ele em algo, sabe? O sensorial dele era muito, né? Aí você tá falando assim, principalmente do Matheus. O Matheus era uma pessoa dentro do transtorno do espectro do autismo que tinha muita sensibilidade. Ele não pisa em grama, ele nunca quis estar em lugar com muitas pessoas. E aí, isso que o Anderson tá falando, se resume assim: a pesca é uma ótima oportunidade para desenvolver habilidades sociais. E nós, o ser humano, ele é social. E é uma dificuldade que as pessoas com transtorno do espectro do autismo muitas das vezes têm. E não é porque ela não quer desenvolver. Falta o quê? Muitas das vezes a oportunidade para ela conseguir desenvolver aquela habilidade. E uma coisa que o Anderson não sabe. Daquela pescaria pra cá, o Matheus, no nosso grupo de habilidade social, ele na maioria das vezes queria ficar fora. Ele ia, voltava. E a gente respeitando o jeito dele, sem problema. Depois daquilo, o Matheus começou a continuar mais dentro do grupo, querendo participar mais com o pessoal. O Matheus nunca aceitou ter um aniversário na casa dele. Naquele ano, o Matheus chamou a mãe dele e ele falou assim: mãe, ela deve estar assistindo isso. Eles foram no aniversário da prima. Primeiro, ele não aceitava ir em aniversário. Aquele ano ele aceitou ir no aniversário. Chegou no aniversário, ficou lá no canto dele, ouvindo, saía de vez em quando, voltava e a mãe aceitando. Quando voltou pra casa, ele olhou pra mãe dele e falou assim: mãe, eu não sou especial? Aí a mãe dele assim: como assim, meu filho? Você é muito especial pra nós te amamos e tal. Então, mas é só pessoas especiais que têm aniversário? Aí a mãe dele falou assim: não, filho, a gente nunca fez pra você, você nunca quis. Você sempre tinha medo, não gostava. Ele olhou e falou assim: mãe, esse ano eu quero uma festa na minha casa. Eu quero chamar os meus amigos. Gente, o Matheus nunca. E tudo começou com o quê? Uma oportunidade ali da pesca. Aonde ele um desbloqueio, né? Aonde ele conseguiu ter um contato social com alguém. E aí, falando um pouco usar o meu linguajar da psicologia, a gente chama isso de reforço positivo. Porque assim, sempre quando eu tenho contato com a Naína, e a Naína não, só fechar assim, e a Naína às vezes não me corresponde. Então, eu não vou conseguir ter um contato de novo com ela. Mas, a partir do momento que eu tenho um contato com a Naína, e a Naína me corresponde, isso é um reforço positivo e eu vou querer aquilo de novo. E foi o que o Matheus teve com você. Esse contato com você foi tão positivo que aquilo fez tão sentido pra ele que ele falou: gente, tem como eu ter contato com as outras pessoas de modo positivo também. Porque o Matheus não me conhecia, né? Tipo assim, sabe? Isso que eu achei, cara, o Matheus não me conhecia, né? E assim, pra mim, a conclusão de quem participa é que a gente ganha muito mais do que eles. Assim, porque você é grato por muita coisa. E você vê a felicidade dos outros assim, é algo assim que é muito emocionante. A gente pensa e fala assim: pô, o mundo tem muita solução, né? E é uma coisa que eu falo pra Naína, que depois de eu pescar com o João, de eu estar usando essa camisa nas pescarias, porque quando foi lançado esse projeto com a Amazônia Fish Lounge, que é a pesca com propósito e tal, né? Enfim, eu falei no vídeo, inclusive, no vídeo que a gente postou, que esse seria só um começo, não seria um dia especial que nem o dia de hoje, seria um start. E eu comecei a utilizar, né, pra quem nos assiste, essa camisa nas pescarias, sem falar nada, só ali, porque o símbolo já fala muito. E muita gente veio me perguntar, né, se eu tinha alguém na família que era autista e tal. E, gente, eu acho que o X da questão,
pra gente conseguir melhorar um pouco mais esse mundo, é a gente se importar com todos, sabe? A gente conseguir chegar e ver alguém com um símbolo desse, não falar, olha, ele é autista, porque não precisa disso. A gente ter aquela compreensão de que se eu tenho um filho, eu posso tentar até socializar com ele. Se acontecer alguma coisa imprevista, eu tenho paciência e digo, tudo bem, tá tranquilo. E assim a gente consegue trazer um mundo melhor. E tanto que nessa segunda edição que a gente falou por alto que ia ter, que vai ser agora no final de semana, muita gente já, pô, eu quero ser voluntário, eu quero participar como voluntário. E pessoal, uma coisa assim que nos entristece um pouco, é só uma coisa em relação a isso. É não poder abraçar tanta gente, não é verdade, né? Fala pra mim aí quantas pessoas já... Sabe o que mais me impressiona? Eles pedirem oportunidade. Isso dói, porque a gente sabe, cara, a pessoa chegar e falar assim, me dá a oportunidade de levar meu filho ali, porque eles não têm oportunidade de sair, de ter pessoas que vão estar ali aptas a entender se ele tiver uma crise, se alguma coisa acontecer, e abraçar essa família. A família não quer sair, ela não quer ter esse medo de acontecer algo, né? Então eles evitam tudo. A pessoa falar para mim, me dá a oportunidade de estar ali, é muito forte, olha. Forte. É muito forte. E teve uma ampliação boa agora para esse ano, né? Aí foi o desafio, né? Porque assim, gente, pensa você viver todas essas experiências com aquele grupo pequeno, o que fica dentro do nosso coração, né, gente? A gente precisa levar isso para mais pessoas. Então a gente está aí quebrando a cabeça, cara, desde o ano passado para cá, e como que a gente vai fazer para atender mais pessoas. E até que a gente teve uma ideia que não é, assim, vamos dizer, o sonho aonde a gente quer chegar, mas para nós já é muito grande, porque a gente vai dobrar a quantidade de pessoas que nós vamos atender. E o que nós conseguimos para isso, para conseguir ser de forma como foi o ano passado, de qualidade, comprometido, olhando para cada um, a gente fez parceria com instituições aqui da nossa cidade. Então, e até aí daí fica a ideia também, né, para as pessoas. Nós temos aí a AMA, que trabalha com pessoas com autismo, uma instituição séria, há anos, que faz um trabalho muito interessante, muito bom. Nós temos a APAI, que também precisa de muito apoio, tá ali, o pessoal batalhador, lutando. Nós temos aí a Juliano Varela, que também está trabalhando com essa população. E tem várias outras, nós podemos falar aqui da AMAD, tantas outras associações. Porém, a gente não conseguiu abraçar todas. Então, nós chamamos essas instituições, propomos, vocês podem levar uma quantidade de pessoas, porém, envie também para nós pessoas que são monitoras para nos ajudar a trabalhar com os meninos lá, porque a gente é isso que a gente tá falando, a gente quer dar o cuidado do Wagner nisso é muito grande. Porque pra vocês terem uma ideia, gente, e parece que é só levar a criançada para estar no pesqueiro, mas não é isso. Cada um tem o seu jeitinho. E o grande X da questão é conseguir proporcionar a melhor experiência para eles, para isso ser positivo, igual foi com o Matheus. E é que, assim, né, que nem a Anaína falou, o João é hoje uma pessoa com nível 3 de suporte, que a Anaína conseguiu trabalhar com ele, desenvolveu muita terapia, né, Anaína? Nenhum, eu não conheço. Eu tô aqui preocupada, porque tem aqui o som super alto aqui, tem a luz, a iluminação, um monte de gente passando aqui. Eu tô preocupada, ele tá numa boa aqui. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo aí, João? Tá gostando do bate-papo? E aí, sim. Ele se apaixonou pelo Anderson, acho que porque você deu atenção para ele genuína, talvez, né? Você mostrou para ele que você queria dar uma atenção genuína, ele sentiu esse carinho, esse amor verdadeiro. Por isso que ele gosta de você de verdade. Porque você não demonstra amor para ninguém. Não existe esse negócio de mentir. Autistamente, amor, sentimento, não mente. Gente, são muito sinceros. E aí, pensando assim, então, que nem o João. O João é um nível 3 de suporte, mas o João já tem hoje habilidades que ele se desenvolveu para ele se autorregular. Então, se ele tá nervoso, se ele tá ansioso, ele consegue se autorregular, ele tem as estratégias dele. E nós temos meninos que às vezes não têm. Então, muitas das vezes, quando ele tem crise, e aí entra as dificuldades que a gente falou aqui. Às vezes, um pai que tem até medinho num supermercado, do filho entrar em crise. Então, lá nós temos uma equipe toda preparada para isso. Gente, e se o fulano entrar em crise? Ô, Wagner, e se o Beltrano acontecer alguma coisa? Uma coisa assim, muito interessante, eu acho que até para quem assiste ou para quem ainda não tem muito conhecimento, por exemplo, uma família, né? Qual é o comportamento assim que a gente pode falar assim que ela deve procurar um profissional, né, que nem você, para saber se o seu filho tem alguma tendência ou se o filho tem alguma coisa assim para ser trabalhado no sentido de autismo?
o que que a família tem que observar na criança, assim, né? Porque eu imagino, assim, que quanto mais cedo começar a trabalhar essas atividades, melhor é o desenvolvimento futuro, né? Sim, com certeza. Eu lembro que a gente estava conversando agora há pouco, né? E a Anaína até falou sobre alguma coisa que para ser autismo precisa começar muito cedo, os sinais eles aparecem. É desde pequeno, ali na primeira infância já começa a aparecer os sinais. Quais são esses sinais? Gente, hoje nós temos aí estudos consolidados de como é o desenvolvimento humano. Então, a gente tem idades onde as crianças vão se desenvolvendo. Com 8 meses, geralmente a criança ali já tá sentando, ela já começa a querer engatinhar, ela sorri. Então, por exemplo, é muito pensando em bebê. Você chegar diante de um bebê, olhar pra ele e falar assim, gugu dadá, ele dá o sorriso social que a gente fala, ele dá um sorrisinho, ele olha pra você, ele procura o seu olhar. Você quer pega um brinquedo assim na frente de um bebezinho e chacoalha. Ele vai procurar o olhar, ele vai seguir. E esses sinais estão muito presentes nas crianças aí com autismo. E a Anaína, se depois quiser contar um pouco a experiência dela, que é o momento onde os pais têm que olhar. Gente, será que o meu filho, ele tem o sorriso social? Ele sorri quando as pessoas estão brincando com ele? Ele faz o contato visual, ele olha. Ou assim, muitas das vezes ele vem bem, a Anaína pode dizer isso é melhor que eu, assim. Ele vem, às vezes ele fala, que nesse dia eu tava conversando com uma mãe, que até 1 ano e 6 meses, o filho dela conversava, andava, de repente a gente fala do embotamento social. De repente aquele brilho no olhar começa a sumir. De repente você chama pelo nome, ele não olha mais. E aí você começa a perceber que algumas características do desenvolvimento que vai acontecendo de modo natural com as outras crianças começa a ficar atrasado. Nele começa a ficar atrasado. E aí, vou puxar mais uma vez a Anaína, pode dizer assim, é melhor que eu, aquele momento da intuição da mãe. Gente, a mãe sabe. A mãe percebe. Então assim, mãe, não tenha medo da sua intuição. Até se você for num profissional, e a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, mais cedo, infelizmente, aqui fica um alerta também para todas as famílias, gente, tem profissionais e profissionais. Como a Anaína falou, profissional de chegar lá, como ela ouviu falar de alguém, olhar para ela e falar assim, olha, seu filho nunca vai falar. Olha, seu filho nunca vai desenvolver. Pensa se a Anaína internaliza isso, porque afinal ela tá ouvindo de um neuropsicólogo, afinal ela tá ouvindo isso de um médico, alguém muito importante, e ela poderia se sentir assim, quem sou eu, né? Tô conhecendo agora. Também não, que isso cria uma revolta pra lutar, né? Isso, então pais, né? Fica aqui assim, pais, você ouviu isso e você ainda tá sentindo, vai atrás. Tá incomodando? Vai. Porque é o pai e a mãe, assim, se você, pai e mãe, não for atrás, não valorizar, não olhar, os outros não vão. Então, e falando sobre profissional e falando também sobre a psicologia, que é o que eu atuo, e deixo aqui um alerta para as pessoas. Infelizmente, aí falando a parte ruim disso tudo, já que a gente está na época hoje, né, especial, a gente está falando da conscientização, muitas pessoas estão olhando hoje pro transtorno do espectro do autismo como um mercado. Então é pessoas assim que às vezes faz uma formação de 20 horas na internet e sai falando assim, eu atendo pessoas com autismo. E não entende a peculiaridade de cada um. Esse olhar que precisa ter para cada um. E hoje isso aí tá se espalhando e tem muito. Então os pais também têm que ficar atento a isso. Quem é esse profissional? Qual profissional procurar? Virou um negócio, né? Porque é isso. Infelizmente, hoje virou um negócio lucrativo, porque, querendo ou não, quando a Anaína fala que lá atrás todas aquelas leis que ela lutou, hoje está em vigor. Então, hoje é muito fácil chegar num plano de saúde e falar assim, tem que pagar. E o plano vai pagar, porque ele tem que pagar. Mas para quem que ele vai pagar? Qual que é esse serviço que está sendo prestado? Quem está prestando esse serviço? Que é a grande questão. Então fica aí também para as famílias, ao procurar, se informa quem é o profissional. Se é psicólogo, e aqui eu já quero alertar, eu faço parte do Conselho de Psicologia para qualquer família. Gente, se você está desconfiando de um trabalho do psicólogo, que você acha que não está sendo ético, denuncia no conselho.
né? Eu faço parte do conselho de psicologia, vai lá, no mínimo o conselho vai ir lá verificar como está a situação, pode instaurar processo ético contra esses profissionais, porque é uma forma das famílias estarem respaldadas com relação a más profissionais que temos aí no mercado, né? Então, família, resumindo a sua pergunta, presta atenção nos sinais do desenvolvimento. Perceba se tem algum atraso. Não deixa falar assim, é normal. Tem gente que fala mesmo com 5 anos. Não acredito nisso. Como é que foi, assim, que você... O João, quando o João nasceu, ele começou a galinha pintadinha. Surgiu a galinha pintadinha. E ele começou a falar, aí, ó, ele ia na placa do carro, falava 1, 2, 3, tinha qualquer número que fosse, né? Mas ele começou a falar. E ele era um bebê muito lindo. Ele foi o bebê mais lindo que eu já vi na minha vida, né? Porque é meu filho não, mas nasceu. Só queria esse olho dele aí. Você me dá seu olho, João? Posso pegar seu olho pra mim? Não! Cara! Aí depois falaram sobre a literalidade, né? E aí o João, próximo a 1 ano, a gente começou a ver que ele não estava olhando para as fotos. Chamava o João, e o João não olhava mais. Ele começou a parar de falar 1, 2, 3, tal, o A, B, C, D, não falava. Só que eu achei que ele estava surdo. Eu falei assim, meu Deus, meu filho está surdo. Porque ninguém falava em autismo, ninguém falava em autismo, nem imaginava, né? Anderson, eu fiz cada loucura, eu bati a porta, bati a janela, eu lembro que eu bati a janela com tudo, assim, sabe? E sabe, meu filho tá ficando surdo, eu não sabia o que fazer, aí eu fui fazer o Bera, tava tudo certo. Tava tudo normal. A gente fez o Bera, né? É o nome do exame que faz, né? Aí eu falei, tem coisa errada. Nem o próprio médico dele, que eu considero ser o melhor aqui de Campo Grande, como que chama o médico de criança, meu Deus? Fugiu. Pediatra dele. O pediatra dele falou pra mim, ainda eu quero te pedir desculpa, porque eu não consegui, ele ficou assim sentido, eu não consegui ver o autismo porque eu não estudei o autismo na faculdade. Eu não sabia ver quando ele era pequeno, porque ninguém sabia o que era. E aí a gente foi indo procurando até que chegou, falaram pra mim autismo. Só que na época, tem mais uma situação que a gente conseguiu mudar também com muita luta. Era o CID-9, hoje a gente está no CID-11, que é o CID de classificação de doenças, né, que a gente tem no Brasil. E antigamente, o autismo, que nem existia ali no CDC, ali não tinha classificação para atendimento no SUS, essas coisas nada, não podia ser dado o diagnóstico antes dos 4 anos, o que atrasa muito. Muito. Porque uma criança tem um desenvolvimento muito grande, entre 0 a 7 anos. O cérebro tem uma espasticidade muito grande. Então, é um momento crucial de se trabalhar. Eu não tive o diagnóstico aqui, eu tive que ir embora do Brasil para conseguir lá fora. E quando eu cheguei lá fora, eles me falaram, você ainda está em tempo, porque o quanto antes você conseguir desenvolver seu filho, mais ele vai se desenvolver. Senão você não vai conseguir, se você demorar, enrolar. O médico, as famílias, o menino demora mais. E existe uma situação, Wander, que eu falo, é assim, crucial, não existe. Toda a família passa, não só o luto, passa a negação também. Primeiro vem a negação, depois o luto. As famílias têm isso, né? Eu não tive, a minha negação foi muito rápida. É impressionante, assim, como que é algo que a família, ela que nem tu falou, uma coisa que me surpreendeu foi que 90% a mãe acaba criando o filho sozinho, 89, né? uma coisa assim. Vamos colocar isso aí. Então, é cientificamente. Pra tu ver como que acredito que é um negócio assim tão complexo que às vezes até causa separações, né? Então acho assim que é um tema que a gente pode ficar aqui horas falando e ainda não vai falar sobre tudo isso, Com né? certeza. Isso Mas aí pessoal, assim, pra gente resumir, que eu acho que já deu um horário bacana, a gente conversou bastante coisa. Conversou bastante, João? Sim. E vamos pescar sábado? Tá combinado, hein? Então, pessoal, no sábado a gente vai estar fazendo aí a Pesca com Propósito, 2ª edição, né? E assim, a gente vai tentar dessa vez trazer um pouco mais de divulgação, apesar que o ano passado a TV cobriu. Eu, particularmente, eu me entreguei nisso e não levei absolutamente nada de filmagem para fazer, porque realmente eu me entreguei nisso. Eu não fui lá para criar um conteúdo. Talvez assim vocês até esperassem que eu tivesse lá alguma coisa disso, mas infelizmente ou felizmente eu tava lá de corpo e Anderson mesmo com os meninos, sabe? E dessa vez eu vou ver se a gente consegue trazer um pouco mais disso para mostrar que eu acho que é importante incentivar também os outros a fazer, e mesmo né? assim mostrando ali nos stories, uma postagem e outra, muitas prefeituras,
é engraçado que quando eu falo prefeitura, gente, eu não falo assim no sentido jocoso, não. Eu falo no sentido especial mesmo de prefeitos, de governadores e locais de outros estados vieram falar comigo. Pessoas que você vê que tem um coração bom, de falar assim, pô, sabe aquele prefeito que chega com um coração bom, eu quero fazer isso. Tem um prefeito de Goiânia que chegou pra mim, Anderson, eu queria fazer isso no Dia das Crianças, porque a gente tem um evento Dia das Crianças, mas essa turma às vezes fica excluída porque não tem uma atividade pra eles. Olha só, cara, que bonito do prefeito falar isso, sabe? Então é coisa assim que você fala, olha como, então isso assim, se a gente conseguir levar isso pra mais gente, Nossa. principalmente se o pessoal tem esse coração de realmente fazer, igual tu me falou né, da primeira dama, que tem o coração de fazer. Primeira dama do estado de Mato Grosso do Sul estado já de Mato falou, Grosso do cara, Sul, não pode estar aqui. Tem o mas coração vai. de fazer, então assim, isso é legal, né? Porque a gente tem aquela limitação, né? Lembrando que isso foi como dizer assim, não vou dizer que foi uma reunião de amigos, mas foi uma atividade privada, sem fins lucrativos e sem ajuda governamental. Foi juntando esforços de formiguinha, que nem eu sempre falo quando eu posto alguma coisa sobre isso, eu fui mais um grãozinho de areia voluntário para estar ali junto, né? Então eu vou deixar a palavra para a Anaína mais um pouco, pro Wagner, para encerrar isso aí, pessoal. Acompanhe esse podcast, qualquer dúvida, qualquer corte que aparecer, vocês estão aí liberados aí para poder fazer pergunta. Anaína, o que você quer deixar de recado, pessoal? Eu espero, sinceramente, que a gente consiga levar não só a informação, mas assim a oportunidade que as pessoas consigam ver e enxergar para a gente conseguir expandir isso. Porque nós temos muitas pessoas que não têm noção alguma do que a gente pode, aonde a gente consegue alcançar. E o que a gente está passando aqui hoje, um pouco do que o Wagner está passando, o Wagner também pode ser contactado para falar, olha, fizemos uma ficha dessa forma, nós trabalhamos desse jeito, para conseguir levar a informação de cada criança específica para quem está atendendo, a gente conseguir capacitar. A gente levou não só para as crianças, a gente levou para todos esses pescadores também. Um que leva a informação para um outro, a gente já consegue muita coisa. E não existe nada maior para mim que trabalho com isso. A informação é a minha maior ferramenta para inclusão, né? O conhecimento. Então é muito, muito gratificante poder levar e fazer isso multiplicar. E a gente está aí para ajudar, né, Wagner? Quem quiser fazer, quem for, nós estamos aqui para passar o conhecimento para que possa também ser reproduzido. E uma coisa assim, acho que para encerrar a minha fala, seria dizer assim para as pessoas, é possível. Como o Anderson falou, a gente não ficou esperando ninguém, um governo, alguém querer para nós. Foi assim, 3, 4 pessoas que se reuniram e falaram, a gente tem essas pessoas, que era de 12 a 15, que nunca tiveram uma experiência, como que a gente pode proporcionar essa experiência para elas? E ali de 4, de repente a gente já tava com 30 e falando, bom, acho que agora dá pra gente fazer alguma coisa. E a gente começou. E deixo aqui também, né, não sei onde esse podcast vai chegar, que assim como a gente fez para 15 inicialmente, esse ano a gente faz para 30 e também aqui no suor do nosso rosto, sem patrocínio nenhum, sem ninguém ali nos ajudando. Nós queremos também aí abrir o convite. Se você às vezes que está olhando, Wagner, como que eu faço para no próximo ano ajudar? Eu quero investir. Ideias a gente tem de monte, gente, né? A gente já pensou em levar brinquedo, levar não sei o quê, mas a gente não consegue tudo isso. Mas a gente conta com parcerias. Se você quer participar desse projeto... Porque a gente não ganha absolutamente nada e nem quer. Daí quer, não é o foco. Queremos, né? É parceria pra gente poder aumentar isso que a gente faz. Estratégia a gente vai vendo aqui. Mas então assim, primeira coisa, é possível. Se você quer estar junto e a gente quer, aí tantos nãos a gente disse o ano passado, precisamos... Foi necessário dizer esse ano também vários nãos para famílias, mas para o ano que vem a gente não quer que seja assim. Mas para isso a gente conta aí com voluntários que se disponibilizem, invistam também, porque a gente precisa formar pessoal, trabalhar pessoal. Então estamos abertos e em outras cidades, em outros locais. Wagner, como que eu faço para fazer isso aqui? Primeira coisa, tenha um bom coração na vontade de fazer. Que as outras coisas vão acontecendo. Pessoas vão surgindo no caminho, porque é isso, quando a gente tem um propósito, a gente não une pessoas, a gente une propósitos. Tá todo mundo olhando em um propósito, e o propósito tem que ser maior do que as pessoas que estão lá. Ai, perfeito. Né? E porque é isso que eu acho que fez o evento ser o que ele é. Isso aí, Wagner. Agora nós vamos encerrar com o João. João, você gostou do evento?
Sim. Tá feliz pra ir no sábado lá pescar? Tô. Tem muitos amigos lá? Tem. Tá ótimo. E seus amigos vão isso aí, gostar, João. Pedro? Vão. Então, pessoal, a gente encerra por aqui esse podcast, um podcast diferente. É muito importante a gente poder falar sobre esse tema. E vocês aguardem aí nas redes sociais, procurem o Wagner, a Aida, o João também vai estar aparecendo direto aí, né? E eu espero que no ano que vem a gente esteja aqui para aumentar esse número e para saber que em outros estados, em outros lugares também foi feito algo semelhante, para que a gente também possa contar e divulgar aqui. Um grande abraço e tenha aí um ótimo dia.